toda honra, digno de todo louvor ao Senhor, meu Pai. Por isso te exaltamos, porque, meu Deus, a tua presença, a tua graça nos basta, a tua presença nos constrange, ó Senhor. Oh meu Pai, como é bom estar diante de ti, como é bom estar diante da face do Senhor. O Senhor quem nos chama, o Senhor quem nos traz para perto, o Senhor quem nos traz ao teu lado. Oh Senhor que nos deu livre acesso, o Senhor quem nos deu livre acesso à sua presença. Oh, te exaltamos para te adorar, Espírito Santo. Oh, aleluia, ó Deus. Oh, exaltado Pai, a ti seja a honra, a glória, o louvor e o domínio. Oh, exalte a Ele com seu coração, exalte a Ele com todo o seu osso, exalte a Ele com tudo aquilo que há em você. Oh, meu irmão, Paulo diz, oferecendo como sacrifício vivo diante do altar. Oh, se ofereça a Ele, diga que Ele é poderoso na sua vida. Aleluias, 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 e glórias a ti, Senhor. E poderoso Deus, poderoso Deus, a nossa alma anseia por sua presença em te adorar. Diga a Ele. Então diga que o seu coração quer a presença dEle. Meu coração. Isso, adore ao Espírito Santo. Diga para Ele. Tua presença. Isso, meu coração. Declare no nome do Senhor Jesus. Meu coração. Todo poderoso Deus. Declare nessa manhã. Quer te adorar. Ser propício, Senhor, no nome de Jesus. Ser propício. Ser propício a nós. A nós. E vem nesse lugar. Vem neste lugar. Ser propício. Ser propício a nós. E vem neste lugar. Vem com teu fogo. Vem com teu fogo. Vem com a tua glória. Vem com tua glória. Chama Ele, meu irmão. Neste lugar. Chama Ele no nome do Senhor Jesus. Traz renovo, Senhor. Traz renovo. Vasos novos. Para te adorar. Para te adorar. Solta a sua voz e declare. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem com teu fogo. Vem com a tua glória. Vem com tua glória. Neste lugar. Vem sobre a nossa alma. Vem sobre o nosso espírito. Vem nessa manhã, meu Pai. Vem nos fortalecer. Vem nos renovar, meu Pai. Pra te adorar. Isso, meu irmão, é manhã de renovo, é manhã de fortalecimento, é manhã de revestimento da presença de Deus. Então, no nome do Senhor Jesus, seja renovado, seja fortalecido, no nome do Senhor Jesus, seja curado, seja liberto, seja sarado. A palavra do Senhor Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Então toma posse, meu irmão, do seu milagre, no nome do Senhor Jesus. Conforme você adora, conforme você louva, você vai sendo fortalecido, você vai sendo revestido, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nessa manhã, meu Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, nós te adoramos, porque o Senhor é o grande eu sou, porque o Senhor é o todo-poderoso, porque o Senhor é o Deus de maravilhas, porque o Senhor é o Santo dos Santos, porque o Senhor é o Rei dos Reis, todo-poderoso, o Deus de maravilhas. E o nosso coração quer a tua presença. Declare, declare no nome do Senhor Jesus. Meu coração. Isso, aleluias, amado Deus, todo-poderoso. Quer tua presença. Conforme você canta, você vai sendo renovado, meu irmão. Conforme você canta, você vai sendo fortalecido.
pela presença do Espírito Santo. Quero te adorar. Declare no nome de Jesus. Ser propício, Senhor, Ser propício a nós. Isso. a nós. E vem nesse lugar. E vem neste lugar. Ser propício. Declare no nome de Jesus. Ser propício. Ser propício a nós. a nós. E vem nesse lugar. E vem neste lugar. Solta a sua voz e declare: vem com teu Vem fogo. com teu fogo. Receba mais do Espírito, meu irmão. Receba mais do Espírito, meu irmão. Receba força. Receba o renovo. Receba no nome do Senhor Jesus mais da presença do Espírito. Seja fortalecido. Receba ânimo, meu irmão. Receba saúde. Receba vida. Receba mais. Receba mais. Receba mais do Espírito. Receba mais. Isso. Vem, Senhor. Vem com teu fogo. Chama Ele, meu irmão. Chama Ele. Com tua glória. Neste lugar. Neste lugar. Nós queremos mais, Espírito Santo. Nós queremos mais, Espírito Santo. Trazer novo. Vasos novos. Vasos novos. Para te adorar. Pra te adorar. Mais uma vez para finalizar. Vem com teu fogo. Vem, Senhor. Vem com teu fogo. Vem, Senhor. Vem com tua glória. Neste lugar. lugar. Traz renovo, Senhor. Traz renovo. Seja fortalecido. Seja renovado. Novo. Vasos novos. para te adorar. Pra te adorar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós tomamos posse do renovo. Nós tomamos posse, meu Deus, da força. Nós tomamos posse, meu Deus, demais da sua presença sobre a nossa vida. Graças te damos e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer, meu Deus, em nossas vidas, através do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Se assente aí. Quantos de vocês estão bem? Digo amém. Que bom que você está bem no nome de Jesus. Que bom que você está na presença do Pai. Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia. Lá no livro, meu irmão, de Salmos, capítulo de número 1. Vamos lá. Nós tivemos a nossa oração com os obreiros, tá? Começamos. Na verdade, o ambiente ele já está preparado desde as 6 horas da manhã, tá? Começamos a nossa oração com os obreiros, 6 horas da manhã, né? E finalizamos 7h30, né? Depois ainda compartilhei uma palavra com eles, tudo para o nosso crescimento, amém, meu irmão, tá? Então, se um dia você, pastor, queria participar dessas orações, então você pode vir, tá bom? Todo domingo, pela manhã nós começamos das 7, né? Às 7h30 a oração. E no período da tarde, das 17 às 17h45. Aí hoje que eu comecei mais cedo, né? Para a gente fazer uma busca a mais no nome de Jesus, amém? Então vamos lá. Isso, Salmos, capítulo de número 1. Irmãos, essa mensagem, o pastor Carlos Soares, ele compartilhou com nós pastores esses dias atrás. Eu compartilhei um pedaço dela com os obreiros, né? Trouxe ela voltado para a obra e agora eu quero trazer ela voltado para a igreja. Por quê? Porque essa mensagem, irmãos, ela corrobora, né? Essa mensagem, ela colabora com o que nós falamos durante a semana. Nós falamos na quarta e falamos na sexta sobre Lúcifer. Lúcifer quer tomar o nosso coração. Assim como Lúcifer fracassou, assim como ele perdeu a sua salvação, ele quer que nós venhamos fracassar e ele quer que nós venhamos perder a nossa salvação. A Bíblia diz que o inferno foi feito para os demônios e os seus anjos, não para nós. Mas, meu irmão, ele quer nos levar para o inferno também. Lúcifer quer nos levar a perder a salvação também. E, irmãos, nos dias de hoje, né, eu brincava com os irmãos, mas uma brincadeira com fundo, né, verdadeiro. Hoje em dia existe a síndrome luciferiana. Como assim? Né?
porque eu fracassei, eu quero que o Pedro fracasse também. Porque eu não consegui, eu quero que o Pedro não consiga também. E hoje em dia, meu irmão, o que mais existe é isso no nosso meio. Porque a pessoa fracassou, ela queira que você fracasse também. Porque ela não conseguiu, ela queira que você não consiga também. E, meu irmão, e quando você fracassa, a pessoa, ela se alegra com o seu fracasso. Não falei que você não ia conseguir, Hamilton. Não falei, Pedro, que você não ia conseguir. A mesma coisa ao demônio quando nós fracassamos. Eu dizia, meu irmão, para os irmãos, quantas vezes, irmão, eu desfazendo trabalho de macumba, quantas vezes eu orando pela pessoa, irmãos, e o demônio, um dado momento, há momentos que o demônio já manifesta sorrindo. Eu consegui pegar ela, eu consegui, ou seja, ou há momentos, no momento que a gente está desfazendo o trabalho ali, que a gente está ajudando a pessoa na libertação, o demônio ele ri da pessoa. Eu disse que ia destruir, eu disse que ia acabar com ela, eu disse que ia fazer, por quê? Quem se alegra, meu irmão, com a desgraça do outro, com a derrota do outro, é apenas o demônio. Existe uma passagem bíblica, que eu não me lembro agora onde está, mas eu sei que é no Novo Testamento, que diz assim, não se alegrem, né, com a desgraça, ou seja, com o fracasso do seu próximo. Se o Pedro conseguir achar para mim esse versículo, é mais ou menos por aí que diz. Então, irmãos, nós não podemos fazer isso. Até porque, meu irmão, hoje pode ser o Pedro que fracassou, amanhã pode ser eu. Então, da mesma forma que você riu do Pedro, vão rir de você também. Provérbios 24, 17, deixa eu ver aqui. Eu nem tinha preparado isso, mas vamos lá. 24, 17. Olha só. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu coração. Então vamos ler mais uma vez aqui, irmãos. Vamos lá. Quando cair o teu inimigo, aqui para você ver, está falando de inimigo, irmão. Tá? Não te alegres, nem quando tropeçar, se regozije o teu irmão. Ou seja, meu irmão, a Bíblia está falando aqui de inimigo, imagina de irmão, imagina de familiar, imagina de uma pessoa próxima, imagina de uma pessoa, meu irmão, enfim. No Novo Testamento não tem uma passagem dessa também, não? Então, irmãos, imagina uma pessoa próxima, né? Então, o demônio ele faz isso. O demônio, irmãos, olha só o que diz o versículo número 18 aí, ó. Para que o Senhor isso não veja, e seja mal aos seus olhos, e se desvie dele o quê? A sua ira. Então, meu irmão, vou deixar marcado aqui, irmão, que aqui tem algo aqui para a gente compartilhar no que eu vou dizer com vocês. Eu nem tinha preparado isso aqui, o Pedro que achou agora ali, ó. Meu Deus do céu. Então, irmãos, ou seja, tanto eu como você, nós não podemos nos alegrar, meu irmão, com a desgraça do nosso próximo, nem dos nossos inimigos. Bem feito para ele, bem feito para ela. Ainda bem que aconteceu isso, ainda bem que aconteceu aquilo, ainda bem que aconteceu assado, ainda bem que não faça isso, meu irmão. Porque, né, Salomão, ele deixou claro que quando eu me alegro, né, com a queda, com a derrota do meu inimigo, meu irmão, Deus ele vai se irar. Deus ele vai ficar, irmãos, né? Deus ele vai ficar irado, Deus ele vai ficar entristecido comigo e com vocês. E olha só o que o salmista, ele diz para mim e ele diz para vocês. Vamos lá. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Vamos entrar aqui na mensagem, olha só. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de quem? Segundo o conselho de quem?
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, pastor, quem é o ímpio? O ímpio, meu irmão, pode ser eu e pode ser você. O ímpio pode ser aquele colega de trabalho, o ímpio pode ser um pastor, pode ser um obreiro. O ímpio é todo aquele, meu irmão, que sabe o que é certo e faz o errado. Na tradução espiritual, o ímpio, meu irmão, é aquela pessoa que, ele sabe o que é errado e ele continua fazendo. O ímpio é a pessoa que sabe o que é certo e faz o que é errado. Então esse é o tipo de pessoa ímpia, tá? Vamos ler de novo o versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer o quê? Prosperará. Então, irmãos, existe 2 tipos de conselhos para nós seguirmos na vida: o conselho do ímpio e o conselho do Senhor. E eu pergunto para você, você responda para si mesmo: a sua vida está pautada, está baseada em quem? No conselho do Senhor, que é a palavra, ou no conselho do ímpio? Aonde a sua vida está pautada? Quando você vai tomar uma decisão? Quando você vai tomar uma decisão, quando você tem um objetivo a cumprir, você tem algo a fazer, você segue o conselho do ímpio ou você segue o conselho do Senhor? Lembra, meu irmão, eu já disse aqui esses dias atrás, mas vale a pena dizer novamente. Lembra aquela época, irmãos, que quando você precisava de uma resposta ou de uma palavra, você precisava tomar uma decisão, você não tomava decisão enquanto Deus não falava com você. Quanto de nós, irmãos, fizemos isso aqui e Deus falou e deu certo para você? Senhor, preciso de uma palavra, meu Pai. Fala comigo, Senhor, preciso de uma resposta, de uma direção. Aí você fazia isso aqui, ó. Lembra? Você lia, irmãos, e Deus falava com você. Aí você fazia e você seguia o que Deus falava, você seguia o conselho do Senhor. Hoje em dia, meu irmão, nós fazemos e tomamos decisão no achismo, no que eu acho que é certo. Porque o Pedro falou que é melhor. porque o Hamilton falou que deve ser assim. porque fulano, porque Beltrano, porque o patrão, porque o funcionário. E por que quando dá errado, meu irmão, você vai buscar Deus? Por que quando dá errado? Porque você não vai lá, Pedro, deu errado. Hamilton, deu errado. Ou seja, quantos de nós, irmãos, que nós chegávamos... Quanto de nós, irmão, que nós chegávamos no culto, na igreja, e nós falávamos, Senhor, usa o pastor, meu Pai, para falar o meu coração hoje. Usa o pastor, meu Deus, para me dar uma resposta, para me dar uma direção, que não venha ser ele, mas que sim venha ser o Senhor. Irmãos, eu cansei de fazer essa oração. E daqui a pouco Deus ia lá e usava o pastor para falar o meu coração. Não conversava com o pastor antes não, porque se conversar antes com o pastor fica fácil, enfim. Então, irmãos, aí... o pastor pregava, meu irmão, e você tinha sua resposta. Quantas vezes, irmão, eu ia conversar com o pastor antes, ia conversar com a liderança, com o auxiliar do pastor. O pastor estava ocupado, antes de entrar no escritório, na sala, falava: Senhor, usa o pastor. Senhor, conforme ele me orientar, que não venha ser ele, que venha ser o Senhor. E quando entrava lá, irmãos, o pastor abria a Bíblia, ou me dava um conselho em cima da palavra. Quanto de nós fazíamos isso, irmão? Hoje em dia, nós tomamos decisões da nossa forma, da nossa maneira, do nosso jeito. Por isso, meu irmão, que muitos não estão prosperando como era para prosperar. Por isso muitos casamentos não estão prosperando. Por isso muitas finanças não estão prosperando. Por isso, meu irmão, muita coisa não está dando fruto. Olha só, vamos ler o versículo 3 de novo aí. Pois será
como a árvore plantada, junto aos ribeiros de água, ao qual dá o seu fruto, na estação o quê? Na estação própria. Então entenda, meu irmão, que existe um tempo para aquilo que você está fazendo dar fruto, tá? Existe um tempo para dar fruto na sua empresa, existe um tempo para dar fruto no seu casamento, existe um tempo para dar fruto nas suas finanças, existe um tempo para... Não queira forçar, né? Nós já estudamos sobre isso aqui. Talvez você já quis forçar manga para você comer, né? Já quis forçar o abacate, já quis forçar, né, algo que você enrola no jornal, né, coloca dentro do forno, né? Meu irmão, cá entre nós, né? Quanto de nós, irmão, já não comemos uma fruta forçada, meu irmão, a amadurecer, né? Que você forçou, né, a amadurecer. Esse dia eu fui comer uma banana, irmão, mas estava amarelinha por fora. Quando eu abri, irmão, eu já senti que a casca dela estava segurando. Na hora que eu mordi, até amargou na minha boca. Então, né, ou seja, né? Então, irmão, por quê? Porque foi forçado a amadurecer. Então não queira forçar, irmãos. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Não força. Não force, meu irmão. Não force. Deixa as coisas acontecer. Continua, não aconteceu ainda, continua sendo fiel. As coisas não deu certo ainda, continua sendo fiel. As coisas não saiu como você queria que saísse. O marido não foi transformado, a esposa não foi transformada, a sua finança não deslanchou, o filho não mudou, a filha não mudou. Continua sendo fiel, meu irmão. Porque no tempo certo vai dar o fruto, vai dar fruto, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Amém? Continua lendo. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer o que? Prosperará. Amém, meu irmão? Mas isso aqui é para quem anda no conselho do Senhor. Mas vamos falar primeiro, meu irmão, do conselho do ímpio, né? Então, infelizmente, meu irmão, olha só, dentro da igreja, meu irmão, às vezes até dentro da igreja tem muito ímpio, né? Às vezes até dentro do ministério, às vezes, meu irmão, o ímpio pode ser um colega seu de trabalho, pode ser um funcionário, pode ser um patrão, pode ser um vizinho, pode ser um amigo, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser... Ou seja, meu irmão, talvez é aquela pessoa que está desviada, é aquela pessoa que deixou de ser um pastor, é aquela pessoa, irmãos, que deixou de ser um obreiro, e talvez ele está vendo que você está firme, talvez ele está vendo que você está pegando firme, daqui a pouco, meu irmão, ele começa a falar bobeira na sua mente, é o conselho do Satanás, né? É como eu disse isso quarta e vou dizer de novo, meu irmão. Veja os frutos da pessoa, meu irmão, a quem você está ouvindo ou quem está falando com você. Veja os frutos. Às vezes a pessoa está lá, meu irmão, sentando a lenha na obra, sentando a lenha no pastor, sentando a lenha, meu irmão, no irmão, sentando a lenha nisso, sentando a lenha naquilo, sentando a lenha falando mal disso, falando mal daquilo, veja os frutos dela. Às vezes você vai ver a pessoa era um rebelde, às vezes você vai ver a pessoa batia a boca em todo mundo, às vezes você vai ver a pessoa batia de frente, às vezes você vai ver a pessoa era um rebelde, não obedecia, não aquilo, e daqui a pouco você está deixando encher o seu coração, meu irmão, com essas coisas. Espera aí, meu irmão, aí você começa a desanimar, aí começa a deixar de vir nos cultos, aí começa a deixar de desanimar, porque pastor rouba oferta, porque pastor rouba o dízimo, porque é isso, porque é aquilo, você deixa de dizimar, deixa de ofertar. Espera aí, você está baseando a sua atitude no conselho do ímpio. Quer dizer então que quem está conduzindo a sua vida agora é o Pedro. Quer dizer então que quem está conduzindo a sua vida agora é o Hamilton. Não é Deus mais. Aí daqui a pouco você não entende porque está tudo cabeça para baixo, por que está tudo assim, por que está tudo assado. Aí vem um demônio e coloca na sua mente, é a igreja, é o pastor, é o irmão. Como por exemplo, um dia lá em Rondonópolis, eu estava lá na igreja, aí chegou uma dona e falou, pastor, não vou vir na igreja mais. Eu falei, mas por quê, mano? O que aconteceu? Por quê, pastor? Fulano não está me dando carona, não está me trazendo mais. Passa perto da minha casa e não me dá carona. Eu falei bem assim, mas vem cá. Mas a senhora foi lá pedir carona? Mas a senhora foi lá falar, olha, fulano, quando você for, você passa que me dá uma carona? Você, não fui pedir. Eu falei, então por que a senhora está falando mal de fulano para mim? A senhora foi pedir, a senhora foi humilde? Não. Mas mesmo assim, eu vou sair. Eu falei, mas vai com Deus. Deus abençoe, senhor. Então, ou seja, é fácil falar mal do próximo, é fácil falar, né, mal. Aí daqui a pouco, meu irmão, ela pega
uma pessoa com coração limpo, com coração puro. Daqui a pouco essa pessoa se tornou um ímpio, né? Aí daqui a pouco ela pega alguém, não, porque nessa igreja a pessoa vai não dar carona, é porque nessa igreja a pessoa é assim, é porque nessa igreja a pessoa é assado, aí porque funciona assim, meu irmão, né? O ímpio, irmãos, né? Ele até impede outras pessoas de entrar, de se converter, de vir. O ímpio impede. Às vezes é o obreiro ímpio, ele impede outro, meu irmão, obreiro de entrar, de começar. Às vezes é o pastor, ele impede outro pastor de começar. Às vezes, meu irmão, o membro ímpio, né, ele impede outro de entrar. Ele impede outro, meu irmão, de entrar, né? Ele impede porque, devido, meu irmão, isso aí não, porque não me dá carona, não porque passa e não me cumprimenta, não porque isso, não porque aquilo, não porque assar, não porque, ou seja, daqui a pouco, meu irmão, fizeram um terrorismo tão grande da igreja que a pessoa fala, eu não vou para a igreja não. Eu vou para quê? Eu vou ficar da forma que eu estou, eu vou ficar da maneira ao qual eu me encontro, eu vou ficar da maneira ao qual eu estou. Por isso que às vezes também, meu irmão, nós temos que tomar cuidado com algumas atitudes ímpias nossas. Eu me lembro lá, meu irmão, né, um certo local que eu passei, eu nem sonhava que eu ia ser da igreja. Eu nem sonhava que um dia eu ia, né, enfim. Meu irmão, a forma que eu via o cidadão tratando a esposa dele, eu falava, rapaz, eu vou ficar aqui da forma que eu estou. Eu vou ficar aqui da maneira que eu estou, vou ficar aqui da forma que eu estou, porque para mim ser dessa forma, não, eu prefiro ficar da forma que eu estou. Ou seja, a atitude ímpia estava impedindo eu de fazer o quê? Eu de entrar. Então tome cuidado com as suas atitudes ímpias, irmão. Tome cuidado, não seja malandro. Nas suas atitudes, no que você faz. Poxa, é obreiro, é malandro. Poxa, é pastor, é malandro. Nas atitudes, no falar, mexe com mulher, mexe com homem, mexe com coisa ilícita, mexe com coisa errada, né? Não é firme, é assim, é assado, né? É desse jeito, né? Hoje em dia, meu irmão, nós precisamos tomar cuidado, até certo tipo, meu irmão, de postagem que nós fazemos. Eu sempre comento com os obreiros, a rede social é sua, mas tem coisas que você tem que tomar cuidado que você posta, porque senão outras pessoas vão deduzir, né? É que nem aquele negócio que o pessoal está postando, né? Dindinha, né? Diz que ia ver coisa, né? Ou seja, o que os antigos falavam, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. É claro que nós temos a maturidade, sabemos, mas tem pessoas que não têm. Ah lá, estou falando que está fazendo coisa errada. Ah lá, estou falando que está fazendo isso. Ah lá, estou falando que tem... Eu, particularmente, eu tenho essa maturidade de ver, meu irmão, e saber que a pessoa não está envolvida, né? Até porque, irmãos, eu tenho amigos assim, eu tenho colegas, né? Ficamos juntos, ficamos ali, enfim, né? Eu também tenho, mas tem pessoas que não têm essa maturidade. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, com certo tipo de comentários, né? Com certo tipo de atitudes que você comete na empresa, perto de amigos, perto de colegas, perto de, estou falando, crente é tudo a mesma coisa, né? O que as pessoas, elas dizem do crente, né? Quando o crente morrer, é um caixão para ele, um caixão o quê? Para a língua. Crente é linguarudo, crente é fofoqueiro. Então, ou seja, irmão, né? Aí nós ainda vamos lá e damos, fazendo tudo certo, né? Fazendo tudo certo, nós já somos errados, né? Imagina nós dando munição para o inimigo. Imagina nós dando munição para o inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, ou seja, não impeça ninguém de entrar não, meu irmão. Não impeça ninguém, meu irmão, de entrar não. Na verdade, nós temos que incentivar, né? Na verdade, nós temos que né, incentivar. Olha, é uma bênção, olha, enfim, né? É que nem eu estava falando durante a semana. Vamos fazer uma revisão rápida aqui, porque alguns vieram durante a semana, outros não, né? Devido, enfim, às atividades. Vamos lá, né? É como eu disse durante a semana, né? Daqui a pouco, meu irmão, você está dando ouvido para um colega seu de trabalho. Rapaz, arroz com feijão enjoa, rapaz. Só uma mulher, só um homem. De vez em quando você tem que, né, enfim, assim, assado, assim. Né? De vez em quando tem que dar umas voltas por fora. Rapaz, esse negócio, né, de casamento, esse negócio de ficar firme, né? Aí daqui a pouco, meu irmão, eu vou enchendo meu coração.
vou enchendo meu coração, já começo a olhar para minha esposa diferente, já começo a olhar para o marido diferente, já começo a olhar para as coisas diferentes. Espera aí, meu irmão, você está andando no conselho do ímpio ou no conselho do Senhor? O que o Senhor diz? Que o homem deve ser marido de uma só o quê? Mulher. E vice-versa, né? E assim vai. Aí daqui a pouco, meu irmão, daqui a pouco está você, né, viajando lá nos seus pensamentos, no seu coração, daqui a pouco está você dando ouvido. Irmão, veja o fruto daquela pessoa. Veja os frutos daquela pessoa, você vai ver a pessoa divorciou 10 vezes já. Então não entende casamento, a pessoa entende de divórcio, de separação, e está você dando ouvido para essa pessoa. Aí o outro, meu irmão, que está 50 anos lá fazendo boda de ouro, né? Fazendo boda de ouro, aí você não quer ouvir. Esse negócio de viver só com uma mulher só. Não, esse negócio só de não sei o quê. Não, esse negócio só. Peraí, meu irmão, ou seja, né? Aí daqui a pouco, meu irmão, está o outro lá falando mal da empresa. Não, porque, né, eu pedi conta, até usei o irmão Claudiomir como exemplo, né, e obreiro Gilmar, né? Daqui a pouco está eu falando para o Claudiomir mal do Gilmar, né? Não, porque essa empresa aí não paga mal, porque essa empresa aí é ruim, porque essa empresa aí, ó, o patrão é ruim, é isso, é aquilo, ou falando mal, né? Ou se eu estou sendo ímpio, né, querendo sujar o coração do Claudiomir. Aí daqui a pouco o Claudiomir, irmãos, né, trocando uma ideia com o Gilmar, né, ele passa a descobrir meus frutos. Por que o Gilmar era ruim? Por que o Gilmar descontava? Por que o Gilmar não me pagava direito? Por quê? Porque eu chegava tarde e queria sair cedo. Porque eu faltava, porque eu matava serviço, porque, né, eu não entregava o serviço como era para entregar. E daqui a pouco o Claudiomir estava me dando ouvido para mim, eu sendo ímpio. Né? Até brinquei com a mamãe Noelina também durante a semana, né? Tava a professora falando mal dela. Não, porque essa diretora é muito sem graça. Essa diretora é chata, pega no pé. É porque não é ela que mora lá. É porque não é ela assim. Aí a outra já estava com raiva da Manoelina, porque estava dando, né? Meu irmão, que atire a primeira pedra. Meu irmão, quem nunca sentiu raiva de alguém sem antes, ou quem nunca foi com a cara de alguém sem antes conhecer aquela pessoa, que atire a primeira pedra. Sabe por quê? Porque você deu ouvido para um ímpio. Aí quando você passa a conviver com aquela pessoa, ô Pedro, queria te pedir perdão, cara. Mas por quê? Você nunca fez nada de errado para mim. Porque, rapaz, eu achava que você era assim, eu achava que você era assado. Falaram tanto mal de você, falaram tanto isso, e hoje eu vejo que você é diferente. Então, meu irmão, as professoras já queriam matar a Manoelina. Aí depois que conheceu ela de perto, que foi saber que quem era, meu irmão, fruto podre, porque funciona assim, meu irmão, se você pegar uma laranja podre, né, o irmão Claudiomir trabalha com fruta, né, se ficar junto lá, as outras laranjas, elas vão fazer o quê? Elas vão apodrecer, né? Então, meu irmão, daqui a pouco, né, tá todo mundo lá contra ela. Aí quando eles vão descobrir que a laranja podre era outro, chegava tarde, não cumpria, né, o horário, não cumpria com relatório, não cumpria com isso, não cumpria com aquilo, não cumpria com o assado, meu irmão, e talvez você estava dando ouvido para essa pessoa. E talvez você estava dando ouvido a essa pessoa. Irmãos, veja os frutos da pessoa que está te aconselhando. Veja os frutos, meu irmão, da pessoa ao qual você tem dado ouvidos. A Bíblia diz que nós temos que reter o que é bom. A Bíblia diz que nós temos que reter o que é bom. Ouça de tudo, mas retenha o que é bom. Veja para quem você está dando ouvidos. Veja para quem, meu irmão, você está dando ouvidos, né? Às vezes não tem como você tapar o seu ouvido, mas retenha o que é bom ou faça de surdo. Irmão, quantos conselhos, quantas coisas eu já ouvi, meu irmão, em relação contra a obra. Não porque a obra é isso, não porque a obra é aquilo, não porque a obra é assado, não porque a obra é desse jeito, não porque a obra é aquilo, não porque a obra, meu irmão, é assim, não porque a obra é não sei o quê, não porque, irmãos, eu não tenho que pautar meu ministério no que Beltrano, no que fulano, no que pastor que saiu, no que obreiro que saiu, no que quem saiu falou. Eu tenho que pautar no conselho do Senhor. Deus me chamou para expulsar os demônios, pregar o evangelho e curar os enfermos. É isso que eu tenho que fazer. Meu irmão, as coisas fora isso é balela, é demônio. A mesma coisa com você foi chamado para isso, meu irmão, para expulsar demônios, curar enfermos e pregar o evangelho. Pregar o evangelho é a mesma coisa que você evangelizar, né? Ou seja, nós fomos chamados para isso, mas muitos de nós estamos deixando de fazer isso para dar ouvido para os ímpios.
vou ajudar o pastor nada. Vou ajudar o pastor a crescer a igreja, e quem vai aparecer é o pastor. Quem tem que aparecer aqui é Jesus. Eu vou dizimar, vou ofertar, vai crescer. O salário do pastor que vai aumentar. Talvez você ouviu o ímpio, meu irmão, pelo menos a administração da nossa igreja não tem nada a ver com isso aí. Não faça isso, meu irmão. Você fica igual burro de carga, Pedro, trabalhando aí para esse cara aí, para o Hamilton. Fica igual burro de carga trabalhando aí para o Claudiomir. Rapaz, quem vai crescer é ele, quem vai crescer é a empresa. O cara enriquece, tem a lancha, tem o carrão, tem isso. E quando nós, vai, né? Vamos morgar. Irmão, você consegue se esconder da câmera. Você consegue se esconder no banheiro. Você consegue, meu irmão, até achar um ponto cego. Você consegue até matar o serviço. Mas Deus está vendo, é por isso que você não prospera. É Bíblia. Por isso que você não prospera, meu irmão. Por isso que você ora e não entende. Vou trocar de igreja, tchau, vai com Deus. Deus te abençoe, vai na paz. Se você chegar na outra igreja, você continuar sendo ímpio, ou dando ouvido para o ímpio, meu irmão, você vai virar um turista. Tem pessoas que virou turista, irmão, ela não para em igreja. Igreja A, igreja B, não fui com a cara desse pastor, não fui com esse, não fui com aquele, não fui com esse, não fui com aquele, não é o pastor, não é a igreja, o problema não é a placa, o problema é você. Tem que dar ouvido, meu irmão. Tem que dar ouvido à palavra, o conselho de Deus. Aí está você lá, meu irmão, matando serviço. Aí está você lá, né, matando, e depois sua esposa não entende porque você não prospera. Daqui a pouco a esposa está com raiva do patrão. Daqui a pouco a esposa está com raiva, como por exemplo, uma vez, né, um pastor muito querido saiu da nossa igreja, porque nós não temos o hábito, irmão, de ficar expondo o que a pessoa faz. Já é de praxe do nosso líder, né, o missionário. Você nunca vê o missionário batendo boca falando mal de ninguém. Aí, irmão, né, esse pastor querido saiu. Aí o outro pastor está subindo no corredor e irmã, por que a igreja mandou ele embora? E não sei o quê, aquilo outro começou a pegar no pastor, né? Tipo assim, porque você não pode fazer isso, porque você não sei o quê, porque aquilo. E o pastor subindo, segurando a língua dele, não vou falar, não vou responder. E subindo no corredor lá da sede, e aquela mulher, até o momento que o pastor virou para ela e falou, irmã, você quer saber por que o pastor fulano saiu? Eu quero, porque ele adulterou, fez safadeza. Ai, pastor. Desculpa, pastor, eu não sabia. Por que vocês não falam? Porque a gente não expõe. Deus abençoe a senhora. E continuou a caminhada dele. Então, irmão, ou seja, irmão, para quem você está dando ouvidos? Para aquele colega que mata serviço? Para aquele colega que faz a rebelião? Para aquele vizinho, meu irmão, ímpio? Para quem você tem dado ouvidos? Para quem, meu irmão, você tem dado ouvidos? Rapaz, você fica pagando caro, você está pagando quanto de energia aí? Né? Estou pagando tanto aqui. Rapaz, já dá para você pagar a pressão de uma coisa, de outra coisa. Eu conheço fulano, ele vem aqui, faz um miau aí, você vai economizar tanto. Não, você vai fazer um miau só no 220. Uma vez ofereceram assim para mim. Né, pastor, dentro da casa do senhor, dentro do padrão, olha só, eu fui só ouvindo, eu não tirei a pressão não. Pastor, quinhentão. Eu chego lá, dentro, né, da casa no padrão, aí chega à noite, sou liga lá. Aí de dia eu sou né, vai economizar os 220 o ar, você pode ficar 24, 40 horas no ar, quinhentão, pastor. Eu falei, não, obrigado, cara. Daqui a pouco, aí está você dando ouvido, meu irmão, está você lá, daqui a pouco, você não sabe porque que as coisas não vai. Daqui a pouco, você não sabe porque que as coisas não vai, porque você não prospera, porque que as coisas não dão certo, porque casamento está assim, porque eu vou te dizer uma coisa, meu irmão, aonde entra, alguém aqui já cuidou de gado, fora o Hamilton? Alguém aqui já cuidou de gado, já trabalhou em fazenda, ou coisa do tipo, sim ou não? Alguém aqui já, sim ou não? Hamilton, aonde entra um boi, entra o quê? Aonde entra um demônio, meu irmão, entra outros também. Para quem não sabe, a pombagira é casada com o tranca-rua, irmão. Se eu começo a atrair a minha esposa, a pombagira entrou, daqui a pouco vai entrar o tranca-rua também, daqui a pouco minhas finanças começam a ficar tudo trancar. Daqui a pouco, meu irmão, já entra o espírito da morte, mata o meu casamento. Daqui a pouco, meu irmão, já entra o Zé Pilintra, o preto velho, daqui a pouco eu estou no vício. Daqui a pouco, meu irmão, eu estou desviado e assim vai. Então, todas as brechas, irmão, que for possível você fechar, feche.
Todas as brechas, irmão, que for possível você fechar, feche. Não ande segundo o conselho do ímpio, irmão. Não ande segundo o ímpio, aquele que sabe o que é certo, ele faz errado. Não ande segundo o conselho do ímpio. Não ande segundo, meu irmão, o conselho do ímpio. Faça o que a Bíblia diz que você tem que fazer. As pessoas vão falar mal de você. As pessoas vão te chamar de leiteiro, né? Para não falar o contrário, né? Quem sabe o que significa leiteiro, irmão? Né? Então, vão te chamar de leiteiro. Né? Vão te chamar, né, desse termo, vão falar isso de você, vão falar aquilo, vão falar, irmão, mas você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Faça como se fosse para quem? Para Deus, no nome de Jesus. Não faça para o homem. Quem vai te honrar é Deus, quem vai te abençoar é Deus, quem vai abrir as portas para você é Deus, quem vai fazer para você, meu irmão, é Deus e não o homem, tá? Então, meu irmão, muitos são como Maria, né? Ela vai com as outras, não tem opiniões próprias. Irmãos, aprenda a ter opinião própria. Ande, meu irmão, segundo o conselho do Senhor. Ande segundo o conselho da palavra. Se você não sabe o que fazer, não tome uma decisão. Não faça, a Bíblia diz que quem precipita peca. A Bíblia diz, meu irmão, que quem precipita peca. A Bíblia diz que quem precipita experimenta o amargo, né? Eu me lembro do irmão Michel lá de Santo Antônio do Levergé, vira e mexe, eu converso com ele. Aquela crise que teve em 2014 para 2015, né? Que até hoje nós estamos pagando muita coisa por causa daquela crise ainda, né? Daquele tempo. Irmãos, o colega dele saiu da empresa, a empresa que mexe com... Ele é agrônomo, enfim, né, mexe com agropecuária, com alguma coisa assim, com terra. Aí o amigo dele saiu muito bem de situação, o outro amigo saiu, e os caras falaram, rapaz, se eu sair também, esse negócio aí vai quebrar. Hein? Rapaz, esse negócio vai falir, se você sair também. E ele começou a ficar balançado, irmão. Ele começou a deixar encher o coração dele. O Lúcifer é assim, ele falha, ele quer que você falhe. Né? Ele fracassa, ele quer que você fracasse. O amigo dele fracassou e queria que ele fracassasse, se fosse você sair. Se você abandonava isso. E um dia ele chegou comigo lá. Irmãos, e por incrível que pareça, eu chamava ele e o outro direto. Toda semana a gente subia aquele morro de Santo Antônio. Irmãos, ele falou, pastor, me dá uma palavra, me orienta. Eu não me lembro qual foi a palavra, tá, irmão? Mas eu dei uma palavra para ele, orientei. Aí quando foi um dia ele chegou lá, falou, pastor, meu chefe me chamou. Meu chefe me chamou e falou, olha, Beltrano saiu, Cicrano saiu. Você sabe como a empresa está. Se você quiser sair, você saia também. Mas eu vou te dizer uma coisa. Nós vamos crescer de novo. E quando a empresa crescer, eu vou lembrar que você esteve com a gente nesse momento. Eu vou manter seu salário. Algumas regalias eu vou ter que tirar. Mas quando a gente crescer, você vai crescer junto com a gente também. E ele veio falar comigo. Falei, e aí, irmão? Pastor, o senhor me deu a palavra, o senhor me orientou, eu vou ficar. Falei, então fica, irmão. Quando eu estava lá em Rondonópolis, um dia ele me ligou. Pastor, eu vou transferir um dízimo para a igreja do senhor aí. A empresa rompeu, subi de cargo, estou ganhando o dobro, estou muito bem. Eu falei, irmão, aqui não, devolve, o dízimo não é meu, o dízimo é da obra. Devolve onde você está, abençoa a igreja aí e fica firme no nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, ou seja, o Michel, né, ele teve vários conselhos ímpios para ele sair, para ele abandonar. Eu falei, irmão, o senhor já tem alguma coisa em vista? Não, eu falei, então antes chover do que, né, enfim, antes pingar do que nada, né, enfim, então, meu irmão, ou seja, ele conversou com o patrão dele, na verdade, o patrão dele chamou ele para conversar, foi tão de Deus, e quem chamou foi o patrão dele, irmãos, ele ficou firme, ficou em oração, e ele deu a volta por cima. Meu irmão, quem se lembra o estudo que nós fizemos esses dias atrás? Se Deus falou, ele vai sustentar o que ele falou. Se está na palavra, meu irmão, Deus mandou Elias ir e Deus sustentou Elias. Trouxe provisão para Elias. Deus mandou Josué ir e Deus sustentou e trouxe provisões para Josué, né? Deus mandou Paulo ir, Deus mandou os discípulos ir, eles passaram por tempestade, Jesus foi lá, trouxe o livramento. A mesma coisa foi com Sadraque, Mesaque, Abednego, a mesma coisa foi com Daniel, e a mesma coisa será com você. Se foi Deus que mandou, ele vai sustentar. Agora, se não foi ele, meu irmão, vou usar um termo pesado, você vai se arrebentar. Você vai se arrebentar, seu casamento vai arrebentar, suas finanças vai se arrebentar, a sua vida vai se arrebentar, meu irmão. Por isso,
tenha, meu irmão, o hábito de ler, pedir orientação, pedir instrução para Deus, antes de você fazer, busque o conselho do Senhor. Pastor, me dá uma palavra. Obreiro, me dá uma palavra. Oh, meu Deus, me dá uma palavra, Senhor. Usa o teu servo para poder falar ao meu coração. Usa o obreiro, usa, Senhor, para falar ao meu coração, me dá uma orientação, não sei o que fazer. Irmãos, quando você não souber o que você fazer, não faça nada. Só faça quando Deus falar. Quem está entendendo, diga amém. Só faça quando Deus o quê? Falar no nome do Senhor Jesus. Segundo conselho, o que anda no conselho do Senhor. Vamos lá para a gente finalizar. Jeremias capítulo 23, versículo 18. Vamos lá. Jeremias 23, 18. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o salmista ele já disse: de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque o seu coração é a fonte da vida. Se o demônio, meu irmão, conseguir tomar a fonte, ele toma todo o seu corpo. Se o demônio conseguir tomar a fonte, ele toma todo o seu corpo, né? Às vezes tem pessoa que está desanimada, está triste, você vai procurar saber o que for, irmão. Ah, pastor, fiquei sabendo umas coisas aí. Quem manda você dar ouvido, irmão? Ah, vi umas coisas na internet aí, pastor. Quem manda você perder tempo com essas coisas? Quem manda, irmão, você perder tempo com essas coisas? De ficar dando ouvido, de ficar, ai, pastor, estou desanimado. Por quê? Porque fulano veio aqui em casa, com um colega de trabalho, falou tanta coisa da obra, falou tanta coisa da igreja. Pastor, eu vi em relação ao dízimo, eu vi em relação, pastor, à oferta. E eu fiquei, irmão, de vez de você perder tempo de ir lá assistir uma mensagem de Deus, de vez de você ir lá assistir, meu irmão missionário, pastor Jaime, ou um pregador que vai trazer algo que vai edificar você vai ficar ouvindo essas coisas. Ou muitas das vezes, alguns estão desanimados, estão cabisbaixos, estão da forma que estão, sabe por quê? Porque às vezes você está alimentando mais a sua carne que o seu espírito, às vezes você está passando mais tempo alimentando a sua carne, assistindo coisas, mais correndo atrás dos seus afazeres, mais correndo atrás das coisas físicas do que das coisas de Deus. Então você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. Não, meu irmão, alimente o seu espírito também, porque senão você vai desanimar mesmo, porque senão você vai ficar triste, senão você vai ficar para baixo, senão você vai ficar, enfim. Vamos lá, Jeremias 23, 18, olha só, porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à palavra e ouviu, é isso, meu irmão, que precisamos ouvir, ou seja, seguir. Precisamos, irmão, ter uma base, né, para a decisão que estamos tomando, né? E essa base deve ser o quê? A palavra. Irmãos, a base da sua decisão deve ser a palavra. Eu estou pensando em mudar de cidade, pede um conselho para o Senhor. Não, Pedro, vem para cá, que nós estamos rachando de ganhar dinheiro, Pedro. Aqui nós estamos, Pedro, isso, assim, assado. Você pediu conselho para o Senhor, aí você vai na cabeça da pessoa, chega lá, meu irmão, você se estripa. Aí chega lá, dá tudo errado, porque funciona assim. Vamos lá, deixa eu explicar o que eu expliquei durante a semana aqui. Irmão, talvez o perfil do Pedro é ser vendedor meu, não. Aí vai eu, meu irmão, né? Não Pedro falou, não pedi conselho para o seu, eu vou. Mas chega lá, o meu perfil não é vendas, irmão. O que está dando certo ali é venda, mas o meu perfil não é venda, então eu vou me arrebentar. Por quê? Porque eu não sei trabalhar com vendas. Não, pastor, vender é só chegar e conversar quem falou. Você tem que saber convencer, tem que mostrar o produto, você tem que saber conversar, você tem que, enfim, né? É como a vez da pessoa, ela tenta ser pastor quantos, irmão? Irmãos, já até perdi a conta, né? Tinha um pastor amigo nosso lá que ele gostava de... Meu Deus. Ele fez isso e depois ele mesmo acabou, enfim, saindo também, né? Saía um pastor, aí ele ia lá na parede do nosso quarto interno, né? Aí ele colocava assim, né? Tipo assim, igual no exército, né? Coloca a cruz, né? E a data que ele entrou e a data que ele saiu. Aí colocava o nome, né? Então lá no quarto nós sabíamos que ele tinha saído. Daqui a pouco quem saiu foi ele também. Mas enfim. Então, irmão, né? Ou seja, colocava tudo lá, meu irmão, na parede, né? O tempo que entrou e o tempo que saiu, e colocava a cruz e colocava o nome lá, né, da pessoa. Irmão, quantos que entraram ali naquela cena, naquela coisa, mas no momento que o bicho pegava, no momento que o negócio apertava, meu irmão, a pessoa fazia, ó, ia embora, porque ela achava que era uma coisa, chegava lá. Ou seja, meu irmão, né, pastor, ele tem que saber limpar banheiro, tem que saber lavar a igreja, tem que saber fazer tudo, de tudo um pouco, né? Um dia chegou lá, o pastor falou, irmão, vai lá lavar o banheiro. Quando lavou o banheiro, quando foi à noite, ele pediu para ir embora.
O outro chegou, mandou ele, porque mandou ficar na porta, no outro dia foi embora. Peraí, você já quer chegar pregando? Já quer sentar, já quer chegar sentando na janela, bonitão. Jogou na onde? Né? Aonde você jogou? Que time que você foi, né? Que nem Romário falando do Casagrande, né? Aonde que ele jogou para falar de mim? Né? Esse Romário era marrento, né? Aonde que ele jogou? Que futebol? Não entende nada de futebol. Então vamos lá. Então, irmão, não é brincadeiras à parte. Ou seja, irmão, né? Ou seja, aí eu não tenho aquele perfil, daqui a pouco eu estou lá, né? Aí eu acabo, mas você pediu conselho para Deus? Né? Daqui a pouco tá, né, uma coisa Deus te dá, e Ele vai te capacitar, outra coisa é você ir. Né? Então, meu irmão, peça a Deus, né? Peça a Deus, meu irmão, o conselho, a direção. Aí, aí vamos falar o inverso agora do Pedro. Aí o Pedro, irmão, ele diz, não, porque aqui está ruim, porque aqui não vai, porque aqui o negócio não anda, porque aqui as coisas não dão certo, não porque aqui é assim, não porque aqui é assado. Aí daqui a pouco, meu irmão, quando eu vou procurar saber, o Pedro sai meio-dia para vender, o Pedro não atende bem os clientes, o Pedro não faz por onde, o Pedro, enfim, aí, meu irmão, eu descobri por que não ia. Por isso que você tem que pedir conselho para Deus, meu irmão. É claro que você tem que pedir conselho para o homem, mas a confirmação tem que ser para Deus, amém, meu irmão? Não só a confirmação, mas você tem que colocar prova, tem que pedir para Deus a confirmação no nome do Senhor Jesus, porque você tem que saber o fruto, né? Então, meu irmão, tanto eu como vocês, irmão, é necessário que nós venhamos pedir o conselho do Senhor no nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Por que alguns não estão dando frutos como eram para dar, né? Porque não têm ouvido o conselho do Senhor. Irmãos, era para você estar dando fruto. Era para você estar indo de vento em polpa, seu casamento, a sua família, a sua casa, mas às vezes você quer tratar o seu casamento conforme você vê o outro tratando o casamento dele, conforme você vê o outro tratando a esposa, conforme você vê o outro tratando o marido, conforme você vê o outro tratando os seus filhos, né? Daqui a pouco está o outro lá falando, não, porque aqui em casa é assim, ó, se ele não obedeceu, senta o pau nele. Daqui a pouco você senta o pau na cabeça da criança, como isso aconteceu no bairro lá do meu pai. Meu irmão, o pai pegou o taco de sinuca, irmão, soltou na cabeça do guri, o guri caiu no chão, abriu a cabeça dele. Depois que aconteceu, ele ficou até hoje, está lá, é débil mental. Eu não sei se é esse o termo certo, né? Enfim, tem problema mental. Irmãos, até hoje ele carrega isso com ele. Né? É igual aquele que de vez em quando você vê o radialista falando aí que é verdade, tá? Mas eu não sei ao certo onde aconteceu, né? Do filho que foi lá, arriscou o carro do pai, o pai pegou a mão do filho, bateu tanto que apodreceu a mão e perdeu a mão. Né? Depois o filho chegou para o pai e falou, papai, agora eu não vou riscar o carro mais. Né? O pai com lágrimas falou, por quê, meu filho? Porque agora eu não tenho mão para riscar o carro. E às vezes nós queremos fazer da mesma forma na nossa casa. Às vezes você quer tratar sua esposa como o outro trata, você quer tratar, por isso que, meu irmão, da mesma forma que o outro tá indo de mal a pior, seu casamento vai andar de mal a pior também, meu. Da mesma forma que a empresa do outro está andando de mal a pior, sua empresa vai andar de mal a pior também. Da mesma forma que o outro fracassou, você vai fracassar também. Por isso que Lúcifer, ele bate pesado para encher o nosso coração. Por isso que Lúcifer, ele bate pesado, meu irmão, para tomar o nosso coração, para tomar a nossa vida, tá bom? Vamos lá para a gente finalizar. Que tipo de frutos estamos produzindo? Cada árvore, irmãos, produz segundo a sua espécie, né? Então, meu irmão, que fruto você está produzindo? A quem você está dando ouvido? Então, meu irmão, precisamos guardar nosso coração, né, para não deixar a corrupção do mundo entrar nele, irmão. Guarda o nosso coração e precisamos guardar nossos corações e seguir o conselho do Senhor. Faça isso, irmão. Faça isso e você vai prosperar. Quando a gente fala prosperar, não é só financeiramente, seu casamento vai enriquecer, a relação entre pai e filho vai enriquecer, irmãos, e tantas coisas. A Bíblia, irmãos, é o manual do ser humano. Aqui, meu irmão, tem um conselho para tudo. Aqui tem um conselho para o pai, aqui tem um conselho para o filho, aqui, meu irmão, tem um conselho aqui tem um conselho para todos, aqui tem um conselho para o pai, aqui tem um conselho para a mãe.
aqui tem um conselho para o filho, aqui tem um conselho para o empresário, aqui tem um conselho para o trabalhador, aqui, meu irmão, tem um conselho para todos, no nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Né? Como por exemplo, meu pai nunca cuidou de mim, meu pai nunca me tratou. Aí você abre o coração para uma pessoa que tem a síndrome luciferciana, né? Comigo também foi. Eu não ligo para ele não, nem mando mensagem para ele, para minha mãe, não mando, não vou procurar, não vou atrás. Vai, continua assim, meu irmão, que você vai ver onde você vai parar. Você vai parar lá no quinto dos infernos. Continua assim, vai. A Bíblia diz que você tem que pagar o mal com o bem, irmão. A Bíblia diz que você tem que pagar o mal com o bem. A Bíblia diz que nós temos que fazer a diferença, irmão. Você tem que ir atrás do seu pai, você tem que ir atrás do seu mãe. Não sei para quem que eu estou falando isso. Você tem que ir atrás de sua mãe, você tem que ir atrás do seu pai, você tem que ir atrás de sua família. Irmãos, perdoar, liberar o perdão, soltar a sua vida não é melhor por causa de que você está aprendendo isso aí. Tem que liberar, irmão, tem que soltar. Vai esperar estar no caixão para você chegar aí, peguei aqui, eu não perdoei, eu não vontade de pegar o cinto, sai daí, hipócrita, larga de hipocrisia, de falsidade, né? Enfim, então, meu irmão, ou seja, irmãos, a quem você tem dado ouvido? Quem tem sido seu conselheiro? Quem está aconselhando você, filho? Quem está aconselhando você, pai? Quem está te aconselhando, meu irmão? Quem está sendo o seu conselheiro? Quem está te aconselhando? Né? Então, por isso, meu irmão, vá para a Bíblia. Se você tem que tomar uma decisão, alguma coisa, o que a Bíblia diz em relação a isso? O que a Bíblia diz em relação àquilo? O que a Bíblia diz em relação ao meu passado? O que a Bíblia diz em relação ao casamento? O que a Bíblia diz em relação à minha família? O que a Bíblia diz em relação, ou seja, quando eu aprendi a respeitar o meu pai, da forma que ele é, meu irmão, eu quebrei ele no meio. Eu fui quebrando, eu fui lapidando ele com amor. Não tratando, porque quando eu era, meu irmão, do mundo, eu tratava o meu pai como ele me tratava, né? Ele gritava comigo, eu gritava com ele também. Só nunca parti na porrada com ele, né? O meu irmão quase uma vez com ele na porrada. Mas eu estava só esperando meu irmão armar. Ele armasse, ele ia levar uma também. Mas enfim. Então, irmão, né? Ou seja, né? Eu tratava ele dessa forma, né? Via outros amigos tratando os pais assim. Então, para mim era normal eu tratar assim, até o dia que eu conheci a palavra, até o dia que eu conheci o Senhor Jesus, até o dia que Ele falou ao meu coração que não era para ser daquela forma. E quando eu comecei a tratar ele diferente, irmão, eu lapidei, consegui quebrar ele. Por quê, meu irmão? Quem tem que mudar é eu e vocês, não é eles. Quem é de Deus é você, não é eles, irmão. Quem tem que ser transformado é você e não eles. Às vezes, meu irmão, você vem para a igreja e você quer que o pai e a mãe mudem, o marido, a esposa. Falou, não, quem tem que mudar primeiro é você, depois é eles que vão mudar. Amém, meu irmão? Ou seja, guarda o seu coração, não deixa Lúcifer encher o seu coração. Não deixa, meu irmão, Beltrano, Ciclano, Fulano, ou a pessoa encher, não deixa Lúcifer encher o seu coração. Porque assim como ele fracassou, ele queira que você fracasse também, no nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém.